também. Vamos entrar na palavra de Deus? 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Uma visão diferente. Vai te ajudar. Essa é a palavra de Deus, né? Ela não é parada, estática, ela tem essas interpretações lindas para nós. É no finalzinho da Bíblia. A Bíblia termina no Apocalipse, você volta e encontra Judas, João, Pedro. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, não fique fora de si, não se iluda, não se engane, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, nunca será amigo, anda em derredor, bramando como leão. Duas coisas importantes, anda em derredor. Eu contei que uma vez um pastor falou, vocês já ouviram isso? Quem lê Kenneth Hagin já deve ter visto isso. Ele diz assim, que o jovem chegou e disse: pastor, ora por mim para que eu não tenha problema nenhum com o diabo. Disse: tá bom, fecha teus olhos que eu vou orar para você morrer agora. Não, pastor, eu não quero morrer, eu não quero ter problema com o diabo. Amigo, você está no mundo onde o diabo está, mas não tenha medo, que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aí ele diz assim, bramando como leão, mas não é o leão é Jesus. Quer dizer, ele procura se mostrar como forte, e às vezes nós esquecemos quem é Deus. É um diagnóstico de um câncer, de uma doença incurável, e nós entramos em desespero. Mas pastor Jaime, calma, o leão verdadeiro é o Senhor, você não deve se assustar. Mas falei que é uma nova visão. Buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Então o diabo procura, como é que ele vai entrar na sua vida? Ele sabe, eu tenho dito, que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que pode ser a pessoa mais linda que for, você não vai se corromper, não vai se prostituir. Você pode estar com um bolso vazio, que você não vai defraudar ninguém, você não tem nada errado. Mas ele sabe que alguns são pavio curto, alguns explodem facilmente. Então ele vai usar pessoas para provocar o que? A sua ira, provocar o seu ódio, provocar a sua mágoa, e você acaba caindo. Um pouquinho atrás aqui o livro de Tito é depois, entenda, antes de Hebreus é Filemão, antes de Filemão é Tito, que é depois de Timóteo. Então, no livro com 3 capítulos, é o capítulo 2, o versículo 11. Tito, capítulo 2, versículo 11. Cadê o obreiro aqui? Não basta ser obreiro, tem que participar. 2:11. Capítulo 2, versículo 11. Ele diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. O que é concupiscência? É o desejo desenfreado da carne. É o homem natural, que tem sentimentos, tem emoções que são mundanas, que não devem nos dominar de maneira alguma. E às vezes aparecem na nossa vida, quando somos provocados, quando somos, vamos dizer assim, xingados, quando somos caluniados, quando somos perseguidos. Às vezes nós deixamos essas coisas aparecerem em nós, aflorarem em nós. Nós não percebemos que isso aí é uma cilada do diabo. Olha o que ele está dizendo para nós aqui, Paulo falando a Tito, né? Ensinando que, renunciando à impiedade e às concupiscências, que sentimentos, emoções, vontades mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, guardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Aí nós vamos para uma mensagem mais conhecida, Efésios, capítulo 6, uma mensagem com revelação nova. Capítulo 6, versículos 10, 11 e 12. Carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tenho explicado que nós temos que estreitar o nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão com Deus. Nós temos que nos aproximar mais, estreitar esse relacionamento em comunhão, em oração. Você vai ver que vai fazer muito bem para você. Mas o 11 é importante. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas. Lembra da semana passada? O que é cilada? Armadilha. E às vezes você cai numa armadilha do diabo. Você cai porque ele é o seu adversário,
que anda ao seu derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer uma brecha, quer dizer, ele quer um jeito de entrar na sua vida. E ele sabe que não adianta trazer uma prostituição, como eu falei, ou uma desonestidade, que você não vai cair nessa, mas ele sabe, então, provocar essa, vamos dizer, concupiscência, esse sentimento que é no homem, de se irar, de se revoltar, de se magoar, de explodir até mesmo. Não. Nós não podemos cair, por isso que temos que nos fortalecer com o Senhor, entendendo o que Paulo vai dizer agora, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, quer dizer, não é contra aquela pessoa, mas sim, olha aqui a revelação nova agora, mas sim contra os principados. Para nós entendermos isso aqui, eu vou voltar aqui já, nós vamos lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, no versículos 12 e 13. Daniel, que está depois do Ezequiel, antes do Oséias. O capítulo é o 10 e o versículo é o 12. Ele diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se depois defronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. De quem ele está falando, esse príncipe da Pérsia? Será que é um príncipe mesmo humano? Você acha que é? Não, ele é um anjo, não vai lutar contra homem. Ele está falando do quê? Principado, que dominava, quer dizer, demônio que dominava aquela região, como às vezes domina um lugar, às vezes domina a família. Pastor Jaime, a família do meu marido, não sei, eu nunca fiz nada para eles e não vão com a minha cara. Não, não é a família do seu marido, é o principado que domina ali, entenda? E quer te dominar. Mas você tem armas espirituais para não só para se libertar, se proteger, mas libertar as pessoas também. A família da sua esposa, o senhor diz, ou da sua nora, família do seu genro, família do seu cunhado, da sua cunhada, às vezes local de trabalho. Você chega lá, uma perseguição tremenda, nunca fiz nada para ninguém, as pessoas me perseguem, as pessoas me afrontam, eu não sei, é um principado, que você tem que aprender a resistir a esse principado, sabendo que você não tem que lutar contra as pessoas que viram a cara para você no trabalho, da família que viram a cara para você, entenda, na vizinhança que às vezes acontece isso, de repente, pastor Jaime era meu amigo, eu contei um caso, alguns já ouviram, muitos anos, tem uns 30 anos ou talvez mais, eu morava numa região aqui de São Paulo, mais para a região central, eu moro do lado da Barra Funda, morava para o lado da Liberdade, e mas dia que começando em casa com a família, porque não entregou, alguém já evangelizou o nosso vizinho, um pessoal muito bacana, sabe, família muito simpática mesmo, e eu disse, vamos entregar o livro, o nome, não falei o nome do livro, O Nome de Jesus, vamos entregar esse livro aqui, O Nome de Jesus, aí eu fui entregar o livro, O Nome de Jesus, ficamos de entregar, no dia seguinte, faço tanto isso te ajuda, no dia seguinte o rapaz sempre me comentar, bom pastor, bom dia, boa tarde, boa noite, quando eu cheguei na porta do elevador para entrar, vai escutando, o rapaz olhou para mim e fez assim mesmo, e começou assim, aleluia, bem no deboche, eu parei assim, lembrei, falei, que demônio safado, rapaz, por quê? Porque eu não falei nada com eles não iam escutar, tudo bem que hoje esses apartamentos, mas que eu morava não é apartamento novo, não é apartamento antigo, é aquele que é parede mesmo, né? Não é aqueles apartamentos hoje que até acaba ouvindo alguma coisa, não, mas como é que pode isso? Mas por quê? O principado, quando eu falei de evangelizar a família, esse principado se sente dono dali, e não vai querer entrar, então nós temos que saber que estamos num mundo, entenda, onde existem forças espirituais da maldade, e nós não temos que lutar contra a carne e sangue, é um principado, quer dizer, é um espírito maligno que domina aquela família, domina aquela região, e não vai querer permitir você, mas você não tem que temer, tem que ser sóbrio, vigilante, não cair nessa cilada do diabo, nessa armadilha do diabo, porque o que ele quer fazer é que você então, entenda bem, exploda, mas o mundo não espera disso. O mundo não espera isso de nós. Você pode ter certeza, a pessoa que xinga, ela não espera ser xingada por você. Ela quer ver algo diferente em você. Ela não espera. Mas tem gente, não, pastor Jaime, aqui é o seguinte, bateu, levou. Não,
Isso é de Jesus, irmão. Nossa luta não é, Paulo está dizendo, nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não caia nessa astuta cilada do diabo. É um principado que está ali, é contra ele que você tem que lutar. Mas tem pessoa que cai. Como eu falava agora, o mundo, lembra, gosto muito de citar Romanos 8,19. Ele diz assim, 8,19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação de quem? Somos nós, espera uma atitude diferente. Desculpe, senhora, não fique zangada comigo, senhor, não fique zangado, mas uma moça bonita, uma mulher bonita, ainda que ela esteja com uma roupa extravagante ou errada, ela não espera do homem de Deus um olhar de seca-pimenteira. Não, ele espera um olhar diferente, um homem de Deus, até talvez de reprovação, ou um olhar, se distanciando daquilo, entenda, que chamaria a atenção de todo mundo, mas não do homem de Deus, não da mulher de Deus, mas às vezes não. O mundo não espera essa provocação nossa, então, se bateu, levou. Não, espera outra. Jesus disse mais ainda, Mateus 5,14, Jesus diz assim, vós sois o quê? A luz do mundo. Não é para combater trevas com trevas, não, a pessoa está em trevas, por isso ela agiu com grosseria com você, por isso ela agiu com torpidez, ou com mentira, ou sem motivo algum, como um rapaz. Aí fiquei em oração, depois voltou normal, voltou a cumprimentar, entregamos o livro, mas é batalha espiritual. Batalha, eu não falei nada para o rapaz, não falamos nada contra eles, no outro dia viraram, mas por quê? Era uma ação do diabo. É isso que Daniel está falando aqui, que o anjo falando para Daniel, mas o príncipe do reino da Pérsia, quer dizer, um demônio que domina aquela região, tentou se opor, mas eu fiquei na oração e chegou a bênção lá, o Daniel ficou na oração. Então, voltando lá no Efésios 6:12, nós paramos. E olha aqui, como é que você já ouviu essa mensagem tantas vezes? Por isso que eu digo, não pare de ler a Bíblia, não cai nessa cilada. Eu já li a Bíblia toda, desculpe, não querendo nenhuma soberba, nenhuma arrogância, nenhuma pedância, nada disso, mas já li algumas vezes, no plural, mas isso não quer dizer nada. Você lê 1000 vezes, na 1001 você vê algo novo. O pastor Leandro estava falando comigo esses dias, que ele estava citando, que o Jairo, entenda bem, quando foi buscar Jesus, aí ele falou, pastor, eu nunca tinha visto assim, o contexto ali, que a mulher, entenda bem, foi aqui, a cura daquela mulher. Muita gente pode dizer, puxa, o Jairo deve ter ficado chateado, porque parou para curar a mulher com hemorragia, mas a filha dele estava morrendo. Não, viu a visão que ele teve, que o pastor Leandro teve o entendimento. Aquilo ali alicerçou a fé dele, fortaleceu, porque Jairo viu uma mulher contando um milagre, de 12 anos que ela tinha uma hemorragia, aquilo mexeu mais com ele, que quando chegou a má notícia, Jesus disse para ele, não temas que é somente discernimento, esse homem que cura, faz milagres, ele vai comigo. É isso que são essas revelações, como agora, de Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, não temos que lutar contra a família do marido, a senhora, a família da esposa, o senhor, a família do genro, quer dizer, do marido da sua filha, não, contra o colega de trabalho, ou colaboradores, você que é o chefe, você que é o dono da empresa, mas pastor Jaime, pessoa encrenqueiro que entrou lá, quando entrou fica todo mundo humildezinho, mas agora, não é contra a carne e o sangue, você tem que brigar. Deus deu aquelas pessoas, não é para destruí-las, é para salvá-las. Não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E não temas, entenda bem, de maneira alguma adversidade espiritual, não, sequelas, que aquilo vai ter influência, nada, não tem negócio. Jesus diz, eu dei poder para vocês pisarem serpentes, não nas pessoas, serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19, veja o final do versículo que ele diz isso, ele diz lá, nada vos fará dano algum. Não tem esse negócio que você se meteu com aquilo ali, que agora você vai sentir dor de cabeça, vai ter insônia, besteira, está dizendo claramente para nós. Volta para Efésios, você pode ter, aí no 13 ele diz, o que ele diz no 13? Portanto tomai toda a armadura de Deus, ore, tenha comunhão com Deus, domingo tem que estar na igreja louvando a Deus, se envolvendo com o corpo de Cristo, não cai nesse negócio de desegrejado, não, porque hoje eu tenho televisão, amigo, quando o Pentecoste foi derramado o Espírito Santo, estavam todos reunidos, o Senhor podia batizar todo mundo na casa deles, mas foi ali, era uma reunião, é importante, não estou falando isso aqui, eu estou dizendo, uma vez uma pessoa querendo até escarnecer da obra de Deus, pessoa da obra de Deus, não esqueça que os inimigos do homem serão da própria
Cai pessoa de outra denominação. Não, os pastores querem a igreja aberta por causa do dízimo. Você precisa dar dízimo. Você precisa vir na igreja para entregar dízimo hoje? Não, muitos membros dessa igreja hoje nem entregam dízimo na reunião. Estão assistindo o culto, não entregam online. Eles têm as contas, todo o envelope nosso do dízimo, tem as contas, tem o WhatsApp, todo pastor dá o WhatsApp nosso, sempre eu dou aqui, 11 996 55 30 mil. Você não precisa vir à igreja para entregar dízimo. Isso é besteira, quer dizer, isso já caiu por terra. Não, pastor, que a igreja aberta aqui, não. Se for disso, então, tem até um lugar só, uma salinha, que não teria despesa, a maior despesa que tem tudo. Não, é o corpo de Cristo reunido, não cai nessa cilada do diabo. Como a Bíblia diz, Hebreus 10, 25, não deixando a congregação como é costume de alguns. Aí você que está no poltrona aí, você é do sofá, como disse alguém, né? Está na hora de voltar para a congregação, mas voltando à mensagem. Então, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Dia da provocação, você vai resistir. Assim como você resistiria uma tentação, vamos dizer, moral, você também resiste a essa tentação de provocação, porque alguém falou de você, não, porque falaram uma coisa na internet, é grupo de família, um grupinho para ter problema, não é? Família. Um amigo disse para mim, família só muda de endereço. Se não tem problema, então não é família, né? Família sempre tem agora. O pessoal é futebol, o pessoal fala uma coisa, aí o outro vai e brinca. Política, então, misericórdia. Quantas inimizades aconteceram. Fé também tem isso aí, às vezes, e às vezes alguma indireta que coloca, não cai na provocação. Se a pessoa, você sente que é para você, ore pela pessoa, não caia. Então, Paulo, vamos voltar ao Pedro, desculpa, 1 de Pedro, onde nós começamos, capítulo 5. Paramos no versículo 9, e ele diz, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. O que eu acabei de falar, família só muda de endereço, vai ter lutas. Essas aflições tem nas famílias, tem nas vizinhanças, tem no trabalho, tem nas igrejas até mesmo. Não caia na cilada do diabo, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Vamos voltar para falar que eu tenho que correr, porque hoje é Santa Ceia, tem mais ainda. Vamos agora para Eclesiastes capítulo 3. Olha que eu já estou no quarto culto, que eu dei um pouquinho, a senhora deixou a metade do culto das 11, ainda dei uma palavrinha aí. Eclesiastes é no meio da Bíblia, pessoal. Depois de Salmos é Provérbios, depois vem Eclesiastes, capítulo 3. E tem grandes revelações para nós. Vou pegar aqui as minhas colas, aqui pode ter cola, tá bom? Tudo tem seu tempo determinado. Não fica assustado, não. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Ninguém vai ficar para semente, a não ser que Jesus volte antes. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que você plantou. Tempo de matar, principalmente o seu eu, né? E tempo de curar, tempo de derribar, e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear, tempo de saltar. Tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar pedra, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. É verdade. Falei, tem tempo de abraçar o papai, a mamãe, vai ter um dia que não vai ter mais não, hein? Não é verdade? Você vai querer abraçar e vai estar, não vai ter mais jeito. O vovô, a vovó, tem tempo, e nós deixamos de abraçar, né? Tempo corrido, ainda por cima hoje com esse bichinho chamado celular, smartphone, né? Você olha a pessoa, né? Eu estava comentando com o povo, que eu tenho uma filha que mora fora do país, na água, e disse, puxa, se fosse no passado, uma ligação seria uma nota, né? Você escolheria de madrugada para ligar para ela, o marido dela é pastor, está fora lá, né? Então tem que acompanhar. Aí, simplesmente, teria, né, que ligar, gastar hoje não. Você está lá, tem o WhatsApp lá com o vídeo. E aí, Naninha, tudo bem? Tudo bem. Ô pai, quando você vai ver? Não vou te ver então, se eu te vejo todo dia, né? Não é a mesma coisa, mas já dá para quebrar o galho, já vê bastante. Mas voltando à seriedade. Então nós temos que entender que tem tempo para tudo. Nós temos o tempo de infância, nós temos o tempo de juventude e temos o tempo de velhice. Na infância, vamos para Provérbios 22, 6. 22, 6. Instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando ele envelhecer, não se desviará dele. E se nós não ensinarmos, não instruirmos o menino, a menina, a criança no caminho, outra pessoa vai instruir.
Nós tivemos uma senhora estava falando comigo, jovem, né? Ela tem pedido desligamento de um colégio porque ela era obrigada a instruir a criança numa coisa que ela é totalmente contra, que é contrária à sua fé. A sua fé é cristã. E ela não podia ficar aquilo, não, mas isso aqui tem que dar, faz parte do currículo, tem aquilo lá. E até pedir desligamento. Então nós temos que instruir, mesmo no tempo de criança, temos que ensinar. Uma coisa que é comum, criança mentir. Não, meu filho não mente, olha outro mentiroso aí. Você quer ver uma coisa que eu brinco aqui? Chega para o neném e fala assim: neném, foi você que mexeu aqui. E o neném com o maior cara livre fala assim: ó, você sabe que foi o neném que mexeu. Aí você fala: neném, papai não vai brigar, mamãe não vai brigar, vovô não vai brigar, vovó não vai brigar, titio não vai brigar, tio não vai brigar, né? Você fala assim, aí você fala: neném, você mexeu. O neném fala assim, ó, neném estava mentindo, não é verdade? Aí você instrui a criança: não, nós somos de Jesus, e menino de Jesus não mente, como homem de Jesus. Também não pode mentir para ele também não, né? Se ele pegar uma mentira tua, cai por terra tudo. Então você vai falar: olha, simplesmente, isso aqui, você fala desse jeito, ó. O papai não mente, você viu o papai mentindo, não mentindo, porque nós seguimos a Jesus. Aí é uma maneira de ensinar. Tem que ensinar a criança, até que ela cresça. Aí nós vamos correr um pouquinho, como eu falei, tem Santa Ceia. Volta para Eclesiastes, no capítulo 7. Capítulo 7. E no capítulo 12, desculpa. Não sei de onde eu tirei o 7 agora. 7 não é agora, né? Capítulo 12, desculpa, versículo 1. Lembra-te do teu Criador, onde? Nos dias da tua mocidade. A mocidade não é apenas 18 anos, 17 anos, não. Você tem vigor, tem força, né? Você deve lembrar. Foi a Associação aí da Saúde, né? Mundial da Saúde, estava falando que a idade da juventude vai até os 64, fiquei todo feliz, rapaz. Mas eu falei assim, depois dos 65 começa aí a terceira idade, né? Então eu começar já, eu faço 65 agora, mas voltando aqui à seriedade. Antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho mais contentamento. Então, jovem, lembra-te, claro, viva a sua vida. Você vai chegar a idade que o rapaz vai ter a sua, o que vai ter o rapaz vai ter a sua namorada. Ué, qual é o pai que não quer? Do jeito que está o mundo hoje, quando o filho chega em casa e diz: pai, estou conversando com a menina, ou a menina fala: estou conversando com o rapaz, primeira coisa que o pai e a mãe falam: graças a Deus, aleluia. Do jeito que esse mundo está hoje, não é verdade? Não parece cômico, mas é verdade. Quando vê um rapaz, antigamente você viu um rapaz no meio da rua, vamos dizer, 17 anos, 16 anos, dando um beijo numa moça de 14, 15 anos, esse mundo está perdido, olha só, 2 crianças, mas hoje quando você vê um rapaz dando um beijo numa moça, você fala assim: oh, glória a Deus, né? Você diz aleluia, você até se alegra, né? Claro, vai chegar, é tempo, calma, vamos devagar, vamos ter hora tudo, certo? Mas voltando à seriedade, então nós temos que instruir, tem esse tempo, você vai namorar e tudo, mas não te esqueça do teu Criador. Não te esqueças que Deus é aquele que vê todas as coisas. Entenda bem, não esqueça que Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Então Deus conhece tudo. No dia da tua mocidade, não te esqueça do teu Criador. Mas depois que acaba a mocidade, então vem a chamada terceira idade, né? A velhice. Vamos para o Salmo 92, versículos 14 e 15. 14 e 15. Na velhice ainda darão frutos, muitos, hein? Serão viçosos, fortes, inquebráveis, né? E florescente, brilhante. Tem que ser isso, não pode ser de outra maneira não. Para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Temos que mostrar. Então passamos as 3 fases: criança, mocidade, velhice. Mas vamos chegar, vamos passar por todas elas. Mas uma coisa é para as 3. O que é? Volta para Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Volta para Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Diz assim: em todo tempo, qual tempo? Na infância, né? Na adolescência, na mocidade, na fase adulta, na mocidade, no tempo do vigor e também no tempo, entenda, da velhice. Sejam alvas as tuas vestes. O que ele diz? Tudo isso
Aprenda isso. Tem que se manter na santidade. Porque lembra na primeira parte? O mundo espera a nossa manifestação. O mundo não espera. Aquela mulher, por mais, desculpa a expressão, se ela seja vulgar ou não, ela não espera um olhar maldoso de um crente. Ela pode esperar até um olhar de reprovação, mas não daquela. A pessoa que xinga você até com um palavrão, ela não espera um palavrão da sua boca. Se você falar, mas o crente hoje está com capeta no corpo, hein? Olha o crente que falou, verdade. Eles esperam também a nossa atitude quando enfrentamos a adversidade, que você enfrente cabeça erguida. Então, em todo o tempo, você tem que fazer desta maneira. Uma coisa que me chamou a atenção, que eu dei no culto, vou dar com uma visão nova. João, lá no finalzinho, capítulo 21, o Senhor falando com Pedro, mas entenda esse entendimento que Deus vai dar. Lembra que eu falei que você pode ler 1000 vezes, na 1001 vem algo novo? Capítulo 21 de João, versículo 8. 21, 18, não é 8 não, 18, eu pulei aqui, 18. Na verdade te digo, que quando eras moço, te cingias a ti mesmo, quer dizer, te cobria, te vestia a ti mesmo, e andava por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e eu te cingirás, e te levará para onde tu não queiras. Por que eu falei que tem algo novo aqui? Não é outra mensagem diferente, é simplesmente interpretação. Quando você se torna uma pessoa madura, você começa a entender que Jesus é Senhor da sua vida. E você não vai para onde você quer, você vai para onde Ele manda. Você é dirigido por Ele. Você não tem emoção própria da carne, lembra da carne? Não, quando você se torna um adulto, uma pessoa madura da fé, você então não liga para essas provocações, você não cai nessas ciladas. Entenda, você não é tentado pela carne, porque você cresceu espiritualmente, e você sabe que a sua luta não é contra a carne e o sangue. Nós precisamos disso, que todos cresçam, mas repito, em todos os momentos nós temos que ter a santidade, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Então vamos voltar onde nós começamos. Quem lembra, pessoal? É a segunda parte agora, Eclesiastes, capítulo, pensei que ia pegar para a poltrona, hein? Capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então, tempo, em todo o tempo, mas em todo o tempo, tanto da infância, como entendo da mocidade, ou da velhice, nós temos que aprender algo. O que nós temos que aprender? Temos que ter a santidade. Aí, voltando aqui ainda, capítulo 9, em todo o tempo, versículo 8, 9 e 8. Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Então não deixe faltar nunca a unção de Deus sobre você. Em todo o tempo se mantém o homem de Deus, se mantém, passe pela vida, não tendo que se envergonhar, não deixando rastro, mas se deixou, Deus apaga, é só você confessar, falar, mas o bom é que não tenha. O que a Bíblia diz? Quem está em pé, cuide para que não caia. É assim que nós temos que levantar as nossas crianças desde cedo, já ensinando para elas, porque na escola elas vão aprender outras coisas. Você não precisa ensinar palavrão para a criança, ela chega em casa, fala, e você diz, neném, essa palavra feia, palavra de menino que não tem Jesus, que menina que não tem Jesus. Às vezes tem expressões religiosas que eles aprendem na rua também, né? Um dia desse, um pastor estava comentando que o netinho dele falou assim, nossa senhora, ele falou assim, rapaz, nós somos evangélicos, nós não seguimos dessa maneira, nós somos diferentes, o nosso é sempre nosso Senhor, é Jesus. São pequenas coisas, mas vamos ensinando. Expressões religiosas que o cristão, que o evangélico, né, cristão evangélico, ele não usa, vai ensinando. Aí a criancinha já começa o futsal na escola, aí a pessoa tem aquela crendice de colocar a mão, né, e fazer o quê? Se benzer. Aí você vai explicar assim, não, nós somos de Jesus, nós somos da fé evangélica, fé cristã, e nós não temos esse costume, é costume das pessoas que tem outro tipo. Aí você vai ensinando, sem humilhar as pessoas, sem arrumar atrito, né, mas vai ensinando o caminho ao pequenino, ele vai crescendo. Eu lembro, puxa, eu nunca fui craque de futebol, mas joguei a chamada várzea, né, pelado, e quem não fazia isso? Fazia aqui e se benzia. Até eu comentei que a FIFA mas não é a FIFA, é um sistema no mundo satânico. A vida toda, Deus que eu conheci, que me conheço como gente, eu sempre vi o jogador se benzendo.
A primeira coisa que eu lembro bem aqui foi na Copa de 70, então tem um pouquinho de tempo, 53 anos atrás. Foi o Jairzinho que fez o gol e se benzeu, né? Era uma coisa comum, o jogador não fazer. E toda a vida toda, outros faziam assim, né? Quando deixar de fazer um gol. Mas quando começaram a fazer assim, ó, e começaram a mostrar Jesus o Senhor, aí a dona FIFA entra, é proibida a manifestação religiosa. Eu falei, que demônio safado, ó. A vida toda eles nunca proibiram a pessoa se benzer, nunca proibiram o muçulmano de deixar, nem proíbe até hoje, entende? Mas quando é o evangelho eles querem provocar, né? Aí começa, mas tudo bem, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, já preguei hoje para vocês. Então nós precisamos de voltar aqui urgentemente à Bíblia Sagrada. Nós temos, em todo o tempo, sejam alvo as tuas vestes, e você vai ver que é bom.